Queridos, o nosso palestrante inicial, Fernando Angelim, que eu queria chamar aqui, é conhecidíssimo da igreja, já esteve conosco N vezes, principalmente no Atitude, mas também já esteve aqui em cultos de quarta-feira, já esteve aqui em cultos de domingo, é um velho conhecido, e eu tenho tido o privilégio de caminhar com ele há muitos anos. Tive o grande privilégio de fazer o curso de noivos para ele e para a Alana, casá-lo, e acompanhei aí a chegada do Daniel, estive lá na igreja reformada de Belém, pregando em ocasiões diferentes, um amigo, um companheiro, um colega que eu admiro muito e que tenho certeza vocês também, que já o ouviram tantas vezes, admiram e respeitam muito. Eu queria colocar esse servo do Senhor nos braços do Pai. Vamos orar juntos? Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus, a uma voz apoiando, diz: boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, quando eu recebi o convite para participar aqui da abertura da conferência Seguros na Verdade, cujo tema é o temor do Senhor, o princípio do saber, eu lembrei do propósito geral do livro de Provérbios, que é a obtenção de sabedoria. Provérbios nos apresenta duas jornadas com destinos diferentes, duas maneiras de viver que são personificadas como a sabedoria e a loucura. Nós encontramos o contraste entre servir o Deus vivo e verdadeiro, que é a fonte de toda a verdadeira sabedoria, e seguir e servir aos ídolos. E para considerar esse assunto, que o tema será o princípio da sabedoria, eu convido vocês para abrirem a Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a palavra de Deus, os versículos 1 até o 7. Provérbios 1, do 1 ao 7. Os irmãos encontraram? Amém? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu convido os irmãos a orarmos mais uma vez diante da leitura da palavra. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Ó Pai, fala aos nossos corações e que o Senhor seja glorificado. Eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti, mas eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja que aqui se reúne. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos considerar o texto em questão em três partes. O versículo 1, nós temos o título, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. No versículo 2 até o versículo 6, nós temos o objetivo, ou o propósito, deste livro. E a terceira parte será o fundamento, que é o versículo 7,
que é o tema dessa divisa que foi escolhida para essa conferência. Nós vamos considerar então o título, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O texto começa com o título do livro, Provérbios. Você sabe o que é um provérbio? Um provérbio é uma sentença que substitui muitas palavras. É uma afirmação curta que resume um princípio de sabedoria. Os provérbios sintetizam ensinos importantes que expressam a sabedoria divina para a condução das nossas vidas. Alguém falou que os provérbios apresentam em sentenças curtas verdades profundas. Esse é o título do livro. E ele prossegue dizendo: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. O rei Salomão escreveu a maior parte desse livro. É certo que Agu e Lemuel também contribuíram ali nas últimas sessões. Quem foi Salomão? Vocês bem sabem que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Salomão foi filho de Davi e ele governou a nação de Israel em seu período áureo. É notável que as escrituras demonstram que Salomão amava o Senhor. Ele seguiu os preceitos, os passos de seu pai, de Davi. E um dia o Senhor falou com Salomão em sonho. Isso nós vemos lá em 1 Reis, no capítulo 3. O Senhor disse: pede-me o que queres que te dê. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Quem sabe Salomão poderia ter pedido muita riqueza. Quem sabe ele poderia ter pedido longevidade. Quem sabe ele poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos. Mas não foi isso que ele pediu. Humildemente, Salomão reconheceu a sua incapacidade, a sua necessidade de sabedoria para conduzir aquela grande multidão da nação de Israel após o reinado de seu pai Davi. Então Salomão pede para que o Senhor lhe desse discernimento para conduzir um povo tão numeroso que o Senhor lhe colocara para governar. E as palavras de Salomão, a Bíblia diz que agradaram ao Senhor. Salomão, como eu falei, poderia ter pedido riquezas, longevidade, a derrota dos seus inimigos, mas ele pediu entendimento para discernir o que é justo, o que é agradável a Deus, para ele conduzir o povo que o Senhor lhe concedeu para guiar. O Senhor então concedeu a Salomão tanto aquilo que ele pediu, ou seja, o Senhor lhe deu um coração sábio, mas o Senhor também lhe deu aquilo que ele não pediu: riquezas, longevidade e um período de paz em Israel. É possível, meus irmãos, ter muitas riquezas e ainda assim ser tolo, ser irresponsável, gastá-las de forma desagradável ao Senhor. Às vezes, se a gente procurar somente riquezas, se você for um rico e tolo, não vai adiantar de nada aquela sua riqueza, você vai caminhar para o abismo da mesma forma. Alguém pode viver muitos anos, pode ter longevidade, mas pode viver muitos anos praticando a impiedade, pode caminhar por um abismo, acumulando cada vez mais juízo contra si mesmo. Então, se você tiver longevidade, mas não tiver sabedoria, ainda assim, você também pode estar caminhando para um abismo. É possível derrotar os seus inimigos, mas fazer isso de forma perversa, de forma ímpia. Desse modo, meus irmãos, todos os outros objetivos, sem sabedoria, podem nos levar à perdição. E aqui já cabe uma reflexão para nós. O que nós temos buscado? Qual é a nossa prioridade? O que nós estamos correndo atrás? Será que o nosso foco principal é o dinheiro, por exemplo? Ou o nosso foco principal é poder, fama, ou simplesmente saúde? Essas coisas podem até ser lícitas em determinadas medidas, em certos contextos,
mas a parte da sabedoria de Deus, elas são insuficientes. Você buscar qualquer coisa como um fim em si mesmas, sem a sabedoria de Deus, vai te levar para um beco sem saída, para um caminho errado, equivocado. E nós, eu e vocês, podemos, assim como Salomão fez, orar a Deus e pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá um coração sábio, para eu saber discernir a tua vontade. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, a Escritura diz assim, no Novo Testamento: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É interessante que ele fala que nós não podemos pedir duvidando, temos que pedir com fé, confiando que o Senhor ouve e responde às orações de acordo com a sua boa vontade. Então, assim como Salomão, eu e você também podemos buscar, pedir, clamar pela sabedoria que vem do alto. Oremos ao Senhor pedindo sabedoria para vivermos neste mundo de forma que lhe agrade, que diante de tantas vozes que vocês vão ouvir na internet, ou mesmo na faculdade, ou mesmo os amigos, ou nas redes sociais, ou nos vídeos que vocês assistem, que diante de tanto barulho, de tantas vozes, de tantos caminhos que são apresentados a você, você tenha discernimento para seguir o caminho estreito que leva à glória celestial. Que nós peçamos ao Senhor sabedoria para conduzir a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, para instruirmos nossos filhos no caminho do Senhor, para tomarmos decisões corretas no trabalho, nos nossos contextos de vida. A vida desse mundo, meus irmãos, é um desafio. Após a queda de Adão, a nossa própria percepção, ela já foi afetada pelo pecado. Se a gente simplesmente fazer o que alguns filmes mandam a gente fazer, o que a mensagem de alguns filmes falam para nós fazermos, que é: siga o seu coração, a gente está perdido. A gente está perdido. O coração do homem é enganoso, a nossa percepção é maculada. Se a gente confiar na nossa própria sabedoria, a parte da sabedoria divina, nós estamos perdidos. Nosso próprio achismo, no nosso próprio entendimento, a parte da verdade revelada de Deus, nós estamos perdidos, meus irmãos. Nós não devemos simplesmente seguir o nosso coração. A Escritura diz que há caminhos que para o homem parecem que são bons, mas que no final dão em caminhos de morte. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos de uma sabedoria que vem do alto, e ela está revelada nas Sagradas Escrituras. Aqui nós tivemos o título. Vimos que o livro se chama Provérbios, que foi a sua maior parte escrita por Salomão. Vimos quem é Salomão e essa importância desse rei, ter buscado por sabedoria isso ser agradável ao Senhor. Em segundo lugar, vamos considerar o objetivo deste livro. Olha o que diz aqui o texto, versos 2 e 3. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, juízo e a equidade. E aqui eu faço uma pergunta para nós refletirmos: o que é sabedoria? O que é sabedoria? Será que sabedoria é somente acumular informações? É possível alguém ser inteligente e ainda assim ser tolo? Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Mais uma vez, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. A sabedoria é observar todas as coisas com as lentes corretas, segundo as instruções do Senhor. A sabedoria é usar corretamente o conhecimento para alcançar os melhores fins. O contrário da sabedoria é a tolice. Tolice é fazer o que é certo aos seus próprios olhos, em vez de seguir a revelação do Senhor. Portanto, alguém afirmou que o objetivo desse livro de Provérbios é
diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Amém? John MacArthur põe nos seguintes termos esses vários termos que aparecem nesses versículos: bom proceder, justiça, juízo e equidade. Ele diz: bom proceder significa o bom senso, ou habilidade de governar a si mesmo pela escolha. A justiça é a habilidade de conformar-se à vontade de Deus, ao padrão de Deus, a uma retidão prática que se coaduna com a postura de retidão adotada pelo homem. O juízo é a capacidade crítica de discernimento, é a aplicação da verdadeira justiça para lidar com outras pessoas, e a equidade é desfrutar de uma vida justa e agradável ao Senhor. Esse texto prossegue dizendo que o objetivo também é dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Os simples, quem são os simples? São aquelas pessoas que são inexperientes, são pessoas que facilmente são enganadas, que são suscetíveis a serem conduzidas por um caminho. Ou seja, a sabedoria leva os simples a terem cautela em relação às suas decisões, a avaliarem corretamente as situações, a decidir com entendimento. Aquele que ainda não passou por várias experiências na vida e não conseguiu ainda aprender ali com seus próprios erros, ele pode aprender com a voz da sabedoria: olha, não siga por esse caminho é perigoso. E isso faz com que ele tenha prudência, com que ele não tome aquela direção errada. Não é verdade? É atribuída a Charles Haddon Spurgeon a seguinte frase: jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. As suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. Então, quando a palavra diz que para dar aos jovens conhecimento e bom siso, jovens, qual é o caminho que nós temos para viver uma vida agradável ao Senhor? Como pode um jovem guardar puro o seu caminho, como diz o salmista, observando segundo a tua palavra? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. A sabedoria mostra o caminho que o jovem deve viver. Um jovem que pavimenta o seu caminho pela instrução da palavra de Deus, não tem apenas conhecimento, mas também tem bom siso para viver vitoriosamente, disse Hernandes Dias Lopes. Os versos seguintes afirmam: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras dos enigmas dos sábios. E aqui nós observamos mais dois termos: o sábio e o instruído, né? Falou ainda agora sobre jovem inexperiente, agora fala sobre alguém que é sábio, que é instruído. Ou seja, nós notamos que as instruções do livro de Provérbios não se limitam à instrução do simples, não se limitam à instrução dos jovens, mas até mesmo os sábios, os instruídos, eles terão um progresso no seu entendimento à medida que se debruçam nestas palavras, nestes provérbios. Nós não podemos nos contentar com um nível que nós já chegamos e dizer assim: não, eu já sei, isso daí não é novidade para mim. Nós temos que ter humildade para continuar aprendendo, para continuar buscando. E meus irmãos, isso me lembra o Salmo 1, quando o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, onde está o seu prazer? Na lei do Senhor. Na sua lei ele medita dia e noite, ele está continuamente refletindo, meditando, buscando conhecer o Senhor, a sua palavra, cultivar relacionamento com Deus e guiar a sua vida à luz daquelas instruções.
Ele não quer ser guiado por falsos conselhos, ele não ouve o conselho dos ímpios, ele sabe que a verdade está na palavra daquele que não pode mentir. Ele sabe que o Deus que é onipotente direcionou a sua vida, registrou a sua palavra nessas sagradas escrituras, e elas são hábeis para guiar a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Meditar nas escrituras tem que ser o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa alegria de buscar conhecer os conselhos do Senhor e não os conselhos dos ímpios. E muitos ímpios vão tentar desvirtuar vocês. Muitos ímpios vão tentar nos desvirtuar do caminho, mas nós temos que continuamente, perseverantemente, firmarmos na verdade. E nós entendemos, meus irmãos, que obter a sabedoria é importante, porque vai nos ajudar a guiar a nossa vida no dia a dia, ao passo que não buscar a sabedoria vai nos levar à ruína. Entretanto, meus irmãos, tem um ponto aqui que eu queria levar a nossa reflexão. Quantas vezes nós sabemos o que é certo e ainda assim agimos errado, não é? Isso revela o quê? A nossa fraqueza. Isso revela os nossos pecados. Muitas vezes a gente sabe fazer o bem, não é? E acabamos fazendo o mal. Isso quer dizer, meus irmãos, que mesmo que nós venhamos buscar uma vida sábia, norteada pelas Escrituras, se nós não tivermos o temor do Senhor, se nós não tivermos o Salvador, que é Cristo, que eu vou falar um pouco mais para frente, nós estamos perdidos. A Escritura, até mesmo o livro de Provérbios, mostra quantas vezes nós não agimos de forma tola, não é verdade? Não agimos de forma ímpia. A gente vai falar sobre isso, mas é importante a gente também reconhecer isso, que nós não buscamos obedecer às Escrituras como uma tentativa de nos salvar pelos nossos próprios esforços. Nós obedecemos por amor àquele que nos amou primeiro, ao Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e nos salvar de tão grande condenação. Nós vamos falar sobre isso, mas quando pensamos sobre isso, sobre a nossa fraqueza, a nossa necessidade, a nossa incapacidade de conseguir qualquer coisa por meio das nossas forças, nós percebemos que essa sabedoria, ela vem do alto. Ela não é algo que vem de nós mesmos, ela é algo que vem de Deus. E aqui eu faço a pergunta: como obter sabedoria? Qual é a chave para nós sermos verdadeiramente sábios? E é aqui que nós vamos entrar no fundamento. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O primeiro passo, meus irmãos, e o componente essencial para a sabedoria é o temor do Senhor. É o temor, é uma confiança reverente no Senhor. A sabedoria vem do alto. Provérbios 3, do 5 ao 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber. É considerando que nossa vida acontece diante de Deus. Ele é que estabeleceu as regras, Ele que é o Criador de todos nós, Ele é que conhece até mesmo o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece os nossos pensamentos e motivações do coração. Ele sabe o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Então nós temos que entender que a nossa vida está sempre acontecendo diante de Deus. Nós tomamos decisões diariamente e elas devem ser tomadas com temor ao Senhor.
Além disso, as nossas decisões revelam se nós tememos ou não o Senhor. Elas também vão demonstrar, elas vão revelar aquilo que a gente faz, a forma como a gente vive, vai revelar se nós tememos ou não o Senhor. Um teólogo chamado Jonathan Aiken afirmou: Deus está preocupado com toda a sua vida. As decisões diárias que tomamos são indicadores de se o tememos ou não. Como você janta, como você termina as tarefas que lhe foram atribuídas, como você gasta o seu dinheiro, como cria seus filhos, como responde aos seus pais, estão todos diante do Senhor. Cada recanto da sua vida deve ser governado por Deus. Nós vivemos diante do Senhor, mesmo quando não tem ninguém nos olhando, mesmo quando não tem nenhum irmão, nenhum pastor, quando nós estamos vivendo as nossas vidas, fazendo as nossas tarefas, tudo isso acontece diante do Senhor. E quando eu estava refletindo sobre essa parte, eu lembrei de um personagem das Escrituras, José, quando ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar o assediando para ter relações com ele. José boa pinta, mulher de Potifar ali insistindo para que ele viesse ter relações com ela. Mas José era temente ao Senhor. Por conta do temor ao Senhor, não tinha ninguém ali além deles dois. Ele poderia, quem sabe, pensar: ninguém vai ficar sabendo, depois eu dou um jeito nisso aqui. Não, a Escritura fala que ele vai questionar: como eu poderia pecar contra o meu patrão e contra Deus, cometendo tão grande pecado? E quando ela insistia, ele sai correndo. Ela ainda vai tirar a roupa dele, ela vai acusá-lo falsamente, mas ele prefere sofrer a acusação caluniosa do que pecar contra Deus. Isso é tomar uma atitude temente a Deus, considerando que ele está diante de Deus, que ele vai prestar contas com o Senhor. Meus irmãos, nós brasileiros, nós gostamos de dar um jeitinho em tudo, não é? Dar desculpas, fazer as coisas do nosso jeitinho e não seguir a instrução do Senhor, inventar exceções quando não existem biblicamente. E a gente tem que tomar cuidado para não buscar fazer a nossa própria vontade e procurar dar uma resposta, dar um jeitinho brasileiro para não seguir a instrução do Senhor. Alguém pode dizer assim, por exemplo: eu sei que eu não tenho muitos motivos, não tenho motivos bíblicos para me divorciar nessa situação, mas eu sei também que o Senhor quer que eu seja feliz. Aí a pessoa vai e toma a sua própria decisão e deixa de lado a palavra do Senhor. Por exemplo, alguém pode dizer assim: eu sei que a palavra de Deus diz que eu devo obedecer ao meu marido, eu devo me submeter ao meu marido. Mas você não conhece meu marido, não sabe como ele é. Ou seja, a pessoa cria uma condição, cria uma justificativa para fazer a vontade dela e deixar de lado a vontade do Senhor. Eu sei que a palavra de Deus diz que eu devo ser generoso, mas eu sei que o Senhor sabe também que eu não tenho muito dinheiro, não é? A gente sempre dá uma desculpinha para buscar fazer a nossa vontade e deixar de lado a palavra de Deus. Nós encontramos todo tipo de argumento para fugir da palavra de Deus e seguirmos as nossas próprias decisões. Sabe qual é o nome disso? Tolice. É agir de forma tola, de forma louca. Temer a Deus é buscar colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. É a vontade dele que vai prevalecer, mesmo que seja mais difícil. Foi difícil para José ser caluniado, preso, por conta do temor do Senhor. Aquele que é mais santo é aquele que concorda com Deus em tudo. Senhor, é isso que a tua palavra diz, é isso que eu vou seguir. Não ficar argumentando e querendo dar sempre um jeitinho para não fazer aquilo que o Senhor Deus diz.
O texto nos diz que os loucos desprezam a sabedoria. Os loucos aqui são os insensatos, são os presunçosos, são os que confiam em si mesmo e desprezam a vontade de Deus. Nós, meus irmãos, pelo contrário, nós devemos nos submeter à sabedoria claramente expressa na palavra de Deus. A sabedoria, meus irmãos, procede do Senhor. A Escritura nos diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, ela vem de Deus. Entretanto, nós precisamos considerar algo muito importante também. Até mesmo o mais sábio rei aqui do Antigo Testamento, ele também foi um pecador. Salomão, não é? A gente sabe o que ele fez ali na sua velhice, e ele foi um pecador, mas existe alguém, um outro descendente de Davi, que a Escritura mostra que ele é superior a Salomão, e é nele que a sabedoria é personificada. Esse é Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Lucas capítulo 2, 25 mostra que Jesus cresceu em sabedoria e estatura. Mateus 42 diz, o Senhor Jesus Cristo falando: a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. 1 Coríntios 1, 24 diz que nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Colossenses 2, 3 fala que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo Jesus é a personificação da sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus. É no Senhor que nós encontramos a verdadeira sabedoria. Confiando em nós mesmos, estamos perdidos, mas Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para salvar pecadores. Por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Por meio de um relacionamento com Cristo, você pode se reconciliar com Deus. Por meio de Cristo, das Sagradas Escrituras, você pode observar o mundo com as lentes corretas. Você pode vivenciar essa sabedoria de Provérbios por amor àquele que nos amou primeiro. Era isso que eu queria dizer. O cristão, ele não vai observar a sabedoria de Provérbios como uma tentativa de se salvar por meio da sua própria obediência. Isso é impossível. A nossa obediência, ela é pouca diante daquilo que Deus exige. É insuficiente. Mas Cristo, a sabedoria de Deus, obedeceu perfeitamente às exigências do seu Pai, para que pecadores tivessem paz com Deus, para que nós fôssemos justificados diante do Senhor, adotados na família de Deus, salvos diante do Senhor, e agora nós podemos, por amor ao Senhor, obedecer e crescer em santificação, observar todas essas instruções e dizer: Senhor, o Senhor que é o meu Pai, que me salvou, que me tirou das trevas para a sua luz, que tirou da morte para a vida, qual é a tua vontade? Eu quero viver para a tua glória, me mostra. Eu quero seguir essas instruções por amor ao Senhor que tanto me amou, enviando o seu Filho, a sabedoria de Deus. Amém? É nesse contexto que nós observamos e buscamos obedecer. O cristão obedece por amor àquele que o amou primeiro. E fora de Cristo, meus irmãos, todos nós estaremos perdidos. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fora de Cristo não há salvação. A nossa vida, então, meus irmãos, é vivida diante de Deus, e ela deve ser vivida para a glória de Deus, em todos os aspectos. Não é só o momento que nós estamos aqui, né, na igreja, cultuando com os irmãos.
É todo momento. A forma como você se relaciona com a sua mãe. Você tem que lembrar o que a Escritura nos diz sobre isso. Honra o teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento como promessa. A forma como você vai ter uma refeição. A Escritura vai dizer que nós temos que comer e beber para a glória de Deus. A forma como você vai fazer as suas atividades na faculdade ou no trabalho. Você vai fazer isso como para o Senhor, para a glória de Deus. Então a sabedoria vai guiar, a sabedoria divina vai guiar a nossa vida em todas as áreas. A gente vai observar agora o mundo com as lentes das Sagradas Escrituras. E aqui eu pergunto a você, o que na prática tem guiado a sua vida? Na prática. O temor do Senhor, ele é expresso pela forma como a gente vive. O que a sua vida demonstra? Uma pessoa que de fato teme a Deus? Ou você tem sido guiado pelos seus próprios impulsos, ou pela cultura, ou pelos amigos? O que tem guiado a sua vida? São as diretrizes do Senhor? Eu pergunto a você também que me escuta, você já se rendeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ter todo o conhecimento, a parte do conhecimento da verdade de Deus revelada em Cristo Jesus, é você ignorar aquilo que é o principal, é você caminhar em trevas, é você estar perdido. Só em Cristo Jesus você vai ter, de fato, a verdadeira sabedoria. Sem Ele, meus irmãos, a Escritura diz que nós não podemos fazer nada. E eu pergunto a você que já é um cristão, que está na caminhada, que já tem algum conhecimento, você tem crescido em sabedoria ou você estagnou no caminho? Será que hoje você tem que parar e pensar, poxa, eu acho que eu dei uma travada, uma parada na minha caminhada, eu estou precisando voltar a me debruçar mais nas Sagradas Escrituras, a voltar a fortalecer meu relacionamento com o Senhor, a buscar uma vida de oração mais intensa, a pedir a Deus sabedoria para tomar decisões importantes que eu tenho que tomar na minha vida. Faça isso hoje. Peça a Deus, tome uma decisão de buscar, de crescer, de não ficar parado. Às vezes a gente fica deixando as coisas para depois, né? Daqui a um tempo eu vou voltar a ler a Bíblia. Aí fica lá parada a Bíblia. Daqui a um tempo eu vou ler tal livro. Daqui a um tempo eu vou começar a orar. E vão passando os anos e esses planejamentos vão ficando para depois. Você nunca faz. Toma uma atitude hoje. Daqui a um tempo eu vou evangelizar o meu colega. Daqui a um tempo eu dou uma Bíblia para o fulano. Tome essa atitude. Não fique deixando as coisas para depois. O tempo de buscar a Deus, de crescer, de amadurecer na fé, de crescer em sabedoria, é agora. É agora. Clame ao Senhor com fé, pedindo sabedoria para viver para a glória de Deus. E se lembre, o temor do Senhor é o princípio do saber. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela sempre nos instrui, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho que nós devemos viver para te agradar e para viver vidas, Senhor, que de fato glorificam o teu nome. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a termos sabedoria para viver neste mundo, a rejeitar aquilo que te desagrada e a fazer as escolhas corretas, Senhor, à luz da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.